o item 3 do nosso material didático, os mártires da Nicomédia. Vamos falar agora de alguns relatos que falam de cristãos sendo mortos. O ano 303 da era cristã vai ser um ano em que a perseguição de Diocleciano vai alcançar o seu ápice, tá bom? Em que ele vai, no dia 23 de fevereiro, era o dia que era dedicado a uma divindade chamada Terminus, no Império Romano. Tá bom? Então ele vai publicar um novo edito aumentando a perseguição aos cristãos. O comentário diz: em 303 da era cristã, no dia seguinte ao edito de perseguição de Diocleciano, ocorreu um incêndio no Palácio Imperial da Nicomédia. Os cristãos foram responsabilizados pelo incêndio e a perseguição foi terrível. Bom, eu coloquei a citação aí do Eusébio de Cesareia, né? Que ele diz: nesse tempo, Antimo, que então presidia a igreja de Nicomédia, foi decapitado por seu testemunho de Cristo. E a ele se juntou uma multidão compacta de mártires, quando nesses mesmos dias, e sem saber-se como, deflagrou-se um incêndio no Palácio Imperial de Nicomédia. Ao suspeitar-se falsamente e correr o boato de que havia sido provocado pelos nossos, ou seja, pelos cristãos, a uma ordem imperial, os cristãos daquele lugar, em tropel, ou seja, tropel significa grande número de pessoas, né? Em tropel e amontoadamente, uns foram degolados à espada e outros acabaram pelo fogo. Então, nessa cidade da Nicomédia, o que aconteceu? Surgiu a ordem do imperador Diocleciano. Isso era em todo o Império Romano. Essa perseguição foi uma perseguição geral, não foi uma perseguição localizada como aconteceu em alguns, tá ok? Então, essa região que ficava na Turquia era uma região que ela tinha sido evangelizada pelo apóstolo Paulo, então o cristianismo era muito forte naquela região. E como era uma região também que ela teria tido 4 perseguições, que são consideradas perseguições que ocorreram em todo o Império Romano, essa é a 4ª, né? Tá bom? Então, quando ele fala aqui em número de cristãos, realmente ele usa o termo tropel, ou seja, uma grande quantidade de pessoas amontoados, sendo degolados à espada. Então, essa região realmente é a região que se desenvolveu muito o cristianismo. Então não tem nem como nós calcularmos a quantidade total de cristãos. Normalmente se fala de milhares de cristãos sendo mortos. O comentário prossegue. A região da Nicomédia, próxima à cidade de Éfeso, que também ficava na Turquia, né, foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, tornando-se um grande centro evangelístico. Essa região fora pastoreada pelo apóstolo João e depois pelo seu discípulo Policarpo. Lembre-se, nós falamos sobre Policarpo, ele foi martirizado também no ano 155 da era cristã, está lá no livro 1 que nós estudamos. Policarpo, ele teria convivido diretamente com João, é o que diz a história, com o apóstolo João. E ele se tornou uma referência na igreja, porque quando os apóstolos morreram, acabou o testemunho vivo. Aqueles que diziam: eu estive com Jesus, eu vi, eu ouvi. Tá bom? E Policarpo, como foi um homem que então ele andou com o apóstolo João, a palavra de Policarpo ela tinha um peso muito grande na igreja primitiva. O comentário prossegue. Nessa região se desenvolveu uma das maiores comunidades cristãs e historiadores falam em 20.000 mortos nessa perseguição de Diocleciano. E aí eu sempre digo, nós não temos como calcular aqueles que negaram a fé. Tá bom?
mas os historiadores falam em 20 mil mortos. Mas, irmãos, talvez tivesse 20 mil, chamados tradutores, 10 mil, se fosse 1000 já era muita coisa, porque nessa perseguição significa que os verdadeiros cristãos morriam, ok? E aqueles que ficavam, eles iriam ocupar os púlpitos. Os cristãos que sobreviviam, eles fugiam para as montanhas, iam viver nas catacumbas, porque você viver na cidade era um grande risco, porque um romano que chegasse e denunciasse o cristão, ele ficava com os bens do cristão. Se o cristão tivesse casa, esse romano ficava com a casa desse cristão. Se ele tivesse um comércio, ele ficava com o comércio. Então o cristão não tinha jeito, a única saída para ele sobreviver era sair realmente, se esconder nas montanhas, perder tudo que ele tinha. Porque de qualquer maneira, se ele ficasse na cidade, ele perderia. E nós temos também que ver que isso deu uma ajuda ao Evangelho. Deu uma ajuda porque muitos cristãos fugiam. E uma das regiões que eles fugiam era para a região bárbara. Procuravam uma região onde não tinha nenhum habitante, porque se ele chegasse numa vila de bárbaros, os bárbaros automaticamente iriam reconhecer, isso são romanos chegando aqui. E os bárbaros, eles tinham um ódio mortal dos romanos, porque os romanos escravizavam os bárbaros. Os romanos atacavam os países dos bárbaros, né? E os bárbaros que se rebelassem, eles crucificavam, o mesmo que eles faziam com os judeus. Então, quando os bárbaros viam um romano também, normalmente eles pegavam e sacrificavam a Odin, a Thor, ok? Ou então transformavam eles em escravos. E escravos no mundo bárbaro, eles eram tratados como animais. A história diz que, por exemplo, uma mulher que foi escravizada pelos bárbaros, ela ficava lá na casa dos bárbaros trabalhando. Se chegasse uma visita, eles não precisavam nem pedir autorização ao dono da casa. É escrava? Ele poderia estuprar a escrava. Então, os escravos no mundo bárbaro, eles eram tratados como animais. Alguns dizem que eram tratados até pior do que animais. Então, os cristãos tinham que procurar regiões montanhosas, onde não vivia ninguém. Tanto que nós veremos, aqui nós estamos no ano 300, em número redondo, quando nós chegarmos 900 anos à frente, no ano 1200, a Igreja Católica vai encontrar cristãos vivendo em montanhas, nos Alpes franceses, região gelada. Mas era a região que os cristãos tinham liberdade de viver, pois a Igreja Católica vai criar a Inquisição para matar esses cristãos. Então, esse foi um período realmente que a Igreja sofreu muito, nesse período do Império Romano, e depois com a Igreja Católica, eles, no caso, vão ter que fugir realmente para viver. Será o único jeito, ok?